Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a minha versão do bolo afogado, bolo alagado, bolo 3 leites aí da internet que todo mundo tá fazendo, só que eu fiz a minha versão de chocolate, muito simples, muito fácil. Lembrando que também eu fiz ela com massa pronta, não foi a massa pão de ló, então é muito mais fácil, tenho certeza que qualquer uma de vocês consegue fazer aí na sua casa para a sua família. Lembrando também que eu fiz a versão da massa branca, que é a tradicional e tá aqui nos vídeos também do nosso canal, que foi um sucesso. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações, somente se você ainda não é inscrita e se você gostar desse vídeo. A gente vai começar preparando a massa agora do nosso bolo afogado, nosso bolo alagado. Vai ser uma massa de chocolate, essa de massa pronta de pacotinho da Dona Benta. Eu gosto muito desse recheio de chocolate com avelã, que tem um gostinho de Nutella, e os ingredientes estão atrás do pacotinho da embalagem, já vem tudo escrito certinho. Eu usei a margarina, 2 colheres, 150 de leite, e os ovos apenas foi a única diferença, que eu usei 2 ovos em vez de 3, porque quando eu quebrei um, tava um podrinho, e como eu não tinha mais ali em casa, eu acabei usando 2 mesmo. A única diferença de usar menos ovos é que começa a esfarelar mais a massa, então é muito importante seguir todo o passo a passo e colocar os 3 ovinhos. De primeiro eu misturei ali os ovos junto com o leite com um garfo, só para quebrar as gemas mesmo e ficar um pouquinho mais batidinho, mas logo depois eu vou ali mexendo com a colher, e eu só mexi somente com a colher. Eu gosto de mexer com aquela minha espátulazinha, o fouetzinho da própria batedeira meu de 2 ganchinhos, mas dessa vez eu fui com a colher mesmo para mostrar para vocês como é fácil fazer esse bolo desde o início ali, o começo do preparo ali, fazendo a massa. Depois que eu coloquei ali a margarina, lembrando que esse leite tá em temperatura ambiente, não é quente, também não é gelado, tá em temperatura ambiente. Usei 150 ml e as 2 colheres de margarina, a margarina que eu usei foi com sal. Aqui na massa, atrás dela, do pacotinho, já fala certinho a quantidade dos ingredientes que você vai ter que usar. E se você usar o passo a passo certinho, são 3 ingredientes, muito fácil, muito simples. Depois é só mexer a massa até ela ficar bem lisinha, bem homogênea. Se você quiser colocar uma colherzinha de fermento, pode colocar também, mas nessa daí eu não coloquei. A minha massa ficou um pouquinho baixa, mas se vocês quiserem tá colocando fermento, pode ficar à vontade. Tem uma das meninas também, algumas que coloca um copo de farinha de trigo para aumentar a massa. E aí você tem que aumentar um pouquinho o leite também, aí você vai ter que fazer todo o cálculo a olho mesmo. Eu não faço, só sigo o passo a passo que tá escrito atrás da massa e dá super certo também. Depois que você mexeu e ela ficou bem lisinha assim, já pode passar por uma travessa onde você vai assar. A minha forma que eu vou usar é uma forma de 20 centímetros da redonda e ela tem 10 de altura. Vou levar lá para assar, lembrando que eu forrei na parte de baixo com papel toalha ou com guardanapo, que eu já mostrei várias vezes aqui para vocês. Na hora de desenformar facilita muito, mas muito mesmo. E já vou partindo pro recheio, porque esse bolo a gente vai cortar a massa no meio e vai fazer uma camadinha de recheio. É um pouquinho diferente, mas vai ficar muito, muito gostoso mesmo. Nós vamos usar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 2 colheres de chocolate cacau em pó. Eu tô usando 50%, você pode usar 30% também, que não tem problema nenhum. Se você quiser fazer com Nescau, coloca 3 colheres para ficar bem mais chocolatudo, bem mais gostosinho. Agora é só levar para o fogo alto, mexer bastante para não grudar no fundo da panela, e quando começar a ferver, toma cuidado que rapidinho, depois de 5 minutinhos já no fogo começa a ferver, levantar a fervura, e se espirrar isso pode te machucar, porque tá muito, muito quente mesmo. Então pode abaixar um pouquinho ali o fogo e continuar mexendo até ele formar uma consistência bem grossa. Todo esse creme de leite vai evaporar, o líquido, né, vai evaporar e vai ficar bem grosso, bem consistente. Já mostro o ponto para vocês.
No total, vai ficar mais ou menos de 10 a 12 minutos esse nosso recheio lá no fogo, em temperatura, né, no fogo alto, bem quente, mexendo sem parar entre 10 a 12 minutos, e você já pode desligar e passar por uma travessinha para deixar esfriando dentro ou fora da sua geladeira. Recheio já tá pronto, agora é só deixar ele dar aquela esfriadinha. Enquanto isso, vamos desenformar a nossa massa, que ela já assou também. Lembrando mais uma vez que essa forma tem 20 centímetros e 10 de altura. A gente fez um pacotinho de massa pronta, então ela ficou bem baixinha. Se quiser dobrar e fazer 2 pacotinhos de massa pronta, pode fazer, é só dobrar os ingredientes que dá certo, cabe direitinho nessa forma aqui também. Agora, na hora de desenformar, vocês viram que foi muito fácil, porque tinha guardanapo no fundo da forma. Mas se você não tiver em casa, você pode untar com a margarina e o trigo, mas unta bem untadinho mesmo. Somente o fundo da forma, eu não unto as laterais para não grudar. Depois de tudo esfriado, massa e recheio, nós vamos fazer a montagem desse bolinho, que vocês já sabem que é nessa embalagem. Essa embalagem aqui de bolo tem 22 centímetros, é muito importante ser um pouco maior do que a forma que você vai assar o bolo, para que o bolo venha caber lá dentro, né? Tem 22 a 23 centímetros e a minha forma tem 20 centímetros, então coube direitinho. Fica apenas um espacinho ali nas laterais. Agora, para fazer a nossa famosa calda, para dar, né, a origem desse bolo, que é o nosso bolo alagado, eu também diminuí aqui a receita da calda. Não vou fazer 1 litro de leite inteiro, que eu achei que ficou muito, muito molhado mesmo quando a gente fez o bolo tradicional branco, né, de ninho. Então, eu coloquei 500 ml somente de leite, mas fica muito a gosto de vocês. 500 ml de leite para fazer a calda, eu achei que ficou bem molhadinho, ficou bem gostoso. Não necessariamente precisa ser 1 litro de leite, tá bom? Essa foi a minha versão que eu trouxe para vocês. Eu coloquei ali meia caixinha de leite condensado e 1 colher de cacau ali em pó 100%, tá? 1 colher de chocolate, pode ser de Nescau também. E os 500 ml do leite, misturei tudo bem misturadinho para só assim depois a gente tá molhando o nosso bolo. Essa parte do bolo, na hora da montagem, essa caldinha eu dividi em 2. Eu molhei a primeira fatia ali da nossa massa, foi a olho mesmo. E logo em seguida já vim com todo o nosso recheio bem chocolatudo e coloquei ele todinho aí, né, em cima, né, da nossa camada da nossa massa. E logo em seguida eu coloquei mais uma camada da massa para fechar ali o nosso bolo e terminei de molhar com a nossa caldinha. Eu achei que essa calda aí, o bolo sugou todo esse líquido, foi o suficiente, ficou bem, mas bem molhadinho mesmo. Então, para mim, essa quantidade de calda ficou perfeito. Eu achei um bolo super, mas super fácil pra gente estar fazendo em casa aí pra família. Não precisa ser muito boa na cozinha, não precisa ser uma ótima confeiteira pra estar fazendo esse bolo. Ele fica muito gostoso, é bem facinho de fazer. Essa embalagem é bem baratinha, eu paguei R$1,50 nessa embalagem, foi bem baratinho mesmo. Até no mercadinho você consegue achar essas embalagens aí pra bolo. E os ingredientes são bem pouquinhos e bem fácil de fazer também. Essa minha versão com a massa pronta eu achei muito, mas muito fácil e perfeita pra vocês fazerem. E se você fizer e der certo, volta aqui, comenta nos comentários para mim saber. Agora que a gente terminou de rechear, colocou a última camada da massa e depois terminou de molhar com a nossa caldinha, eu levei esse bolo para a geladeira por pouquinho tempo, só enquanto eu batia ali o chantilly, e vou fazer aquela misturinha ali do cacau em pó. Pode ser com Nescau também, eu já fiz várias vezes com Nescau e fica bem gostoso, fica bem docinho, tá bom? A quantidade é olho, quando você misturar ali no chantilly e ver que tá ficando pretinho, marronzinho, você já pode parar e vai do seu gosto mesmo, tá? Lembrando que esse chantilly ele fica um pouquinho mais doce como o Nescau, tá? Ele não fica tão pretinho e também fica um pouquinho mais doce com o Nescau, mas com cacau em pó ele fica bem pretão e não fica tão doce assim. E lembrando que a gente usou 500 ml de chantilly, ainda sobrou um pouco porque a gente fez detalhezinhos com bico de confeitar na parte de cima. Mas se você não quiser comprar 1 litro, uma caixinha grande de chantilly, você pode estar comprando 2 caixinhas pequenininhas de 200 ml, deixando elas na geladeira até gelar bastante, depois abrindo elas, loivando para bater na sua batedeira bem rapidinho, até ficar um ponto firme para você conseguir fazer um trabalhinho ali de bico. Depois que eu misturei ali todo o meu cacau, né, o meu chocolate em pó, no meu chantilly, eu já vim passando ele na parte de cima do bolo, bem devagarzinho. E depois, para finalizar, eu fiz um trabalhinho com bico 1M, que ficou bem fofinho também. O acabamento do bolo vai muito a gosto de vocês, com o que vocês têm em casa, o que dá para vocês fazer, mas dá pra gente colocar uns brigadeirozinhos na parte de cima, dá para usar só o granulado igual eu usei, ou então dá para finalizar com os morangos, fica bem bonitinho também.
Se você chegou até essa parte do vídeo e ainda não se decidiu se vai se inscrever ou não aqui no canal, caso você ainda não seja inscrita, eu já te convido novamente a se inscrever, ativar o sininho das notificações, tem vídeos novos toda semana, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então se inscreva no nosso canal se somente você gostou desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você é nova por aqui ou se você já é de casa. Esse trabalhinho do bico aqui, ele é tipo aquelas rosetinhas, mas é mais no aspiral mesmo, tá? Eu só fui apertando e circulando ali com bastante calma, por isso é muito importante o nosso chantilly tá um pouquinho mole, não tá tão durão, tão poroso, que fica um trabalhinho bem bonitinho. Mas se você não tiver esse saquinho de confeitar e não tiver esse bico também, não tem problema, é só você espalhar o chantilly na parte de cima e depois já vir com a sua decoração que vai ficar lindo, perfeito. Finalizando o nosso bolo aqui, agora eu venho com as partes das coisinhas que eu separei, que eu tinha aqui em casa pra fazer a decoraçãozinha, tudo muito simples. Eu coloquei um granuladozinho aqui, daqui na parte de cima, aqui dentro, né, do nosso bolo. Enchi de granulado, bastante granulado, e também tinha alguns morangos que eu tinha congelado eles, e aí eu tirei e não deu muito tempo de descongelar, mas foi só pra bater aquela foto mesmo. Depois que os morangos descongelaram, os meus filhos comeram, que foi uma beleza. Foi tudo, não sobrou nenhum. E aí depois eu resolvi colocar umas raspinhas de chocolate também, só pra fazer uma graça, pra ficar mais gostosinho aqui, né, de olhar, porque muitas vezes a gente olha e não acha atraente. Então enche de chocolate, enche de granulado. Se você tiver morango, coloca. Se não tiver, coloca uns brigadeiros que vai ficar lindo, perfeito, maravilhoso. Finalizei a decoração aqui do nosso bolo, ficou muito lindo, ficou bem gostoso, bem molhadinho. É claro que eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês como que ficou por dentro. Um delicioso bolo gelado, bem molhadinho, de trufado de chocolate, que ficou uma delícia. A decoração eu gostei bastante e o bolo ficou maravilhoso. Não sobrou nenhum pedaço, não consegui nem dividir e repartir esse bolo, porque o pessoal aqui de casa comeu tudo, amou e assim, não sobrou nem pro outro dia de tão gostoso que ficou. Eu espero muito que vocês façam em casa, que dê super certo, que vocês voltem, comentem e que vocês gostem. O primeiro pedaço é sempre difícil de tirar, mas depois as outras fatias você já consegue tirar com mais facilidade. Pode ver que assim que eu colocar aqui no prato, vocês vão ver o quão molhadinho tá esse bolo, bem molhadinho, bem encharcado. Então essa quantidade de calda, né, que a gente fez foi perfeita para esse bolo, ficou muito, muito perfeito mesmo. E eu vou ficando por aqui, um super beijo, eu espero vocês no próximo vídeo, fiquem todas com Deus.